participação em massa dos integrantes do grupo de pesquisa Conflitos Armados, Genocídios e Massacres na Era Contemporânea, vinculado ao campus de Osasco, da Unifesp, da Universidade Federal Paulista, e que também foi um dos grupos organizadores desse evento. Eu vou chamar à mesa o professor Rodrigo Medina Zanho, docente do curso de Relações Internacionais da Unifesp. Aqui a gente vai fazer um formato um pouquinho diferente, né? Como todos estão presentes nessa mesa, então vai ser uma apresentação individual. Bom, boa tarde a todos e todas. Bem-vindos à nossa atividade aqui, um breve esclarecimento, né? Essa atividade ela foi pensada em torno da temática dos genocídios no século XX. A maior parte dos pesquisadores que compõem a mesa faz parte do grupo de pesquisa Conflitos Armados, Massacres e Genocídios na Era Contemporânea, que é sediado na Unifesp, né? O Samuel não compõe o grupo nesse momento, mas já o compôs no passado, né? Então nós vamos apresentar aqui muito do que consiste, né, o repertório de trabalho do grupo, os temas sobre os quais nós nos debruçamos, não é? E as pesquisas que nós estamos encaminhando acerca dos massacres de populações civis na era contemporânea, não é? O meu intuito nessa fala preambular, né, que está muito conectada aos outros temas que serão expostos na mesa, é de complexizar o conceito de genocídio, né? Como se deu o histórico do seu estabelecimento, que problemas ele carrega e como pensar numa perspectiva mais voltada às pesquisas de ciências humanas e sociais, a aplicação de um conceito que provém sumamente das ciências jurídicas e sociais, não é? Quanto muito da dimensão complexa do jogo da política internacional contemporânea, da estrutura máter daquelas que abrigam efetivamente as práticas jurídicas. Em primeiro lugar, o termo genocídio ele foi inventado, né? Podemos dizer literalmente dessa forma. Ele data da sua construção do ano de 1943. Seu criador é o jurista e linguista judeu-polonês Raphael Lemkin, né? Então professor da Universidade de Yale, e foi apresentado ao mundo no ano seguinte, 1944, nas linhas da obra Axis Rule in Occupied Europe, Laws of Occupation, Analysis of Government and Proposals for Redress. Obra essa na qual ele dedicou um capítulo inteiro à apresentação, então, desse novo conceito, elaborado durante a Segunda Guerra Mundial, portanto, enquanto as atrocidades nazistas estavam ainda a plena força e vigor. O que salta aos olhos logo de início é que o Raphael Lemkin, quando elaborou o conceito de genocídio, ele estava distante do palco de atrocidades nazistas, portanto não dispunha de informações precisas sobre o que estava ocorrendo na Europa naquele momento, mas ainda assim pôde perceber a ocorrência, no mínimo, de uma violência de novo tipo, não é? Então, para essa violência de novo tipo, um novíssimo termo carecia ser elaborado. Um novo termo para uma violência de novo tipo, mas que fazia alusão a uma antiquíssima prática, a de massacres de populações civis, antiquíssimas práticas na história da humanidade, não é? Mas que requeria uma nova referência conceitual em função de uma nova concepção de morticínio, não é? Esses morticínios antiquíssimos na história da humanidade, desde a aurora do que nós podemos chamar de era contemporânea, que se inicia em 1914 com o advento da Grande Guerra, passava a ser perpetrado com novíssimos instrumentos, não é? Anunciando aquilo que eu costumo conceber como a chegada da Revolução Industrial do século XIX ao campo da indústria bélico-armamentista, não é? Não apenas ao campo da produção bélica, mas da própria concepção industrial, não é? Aplicada ao campo militar e também operacionalizada para o morticínio de populações civis, do que resulta uma industrialização dos processos de morte, não é? De uma lógica empresarial, não apenas da guerra, mas utilizada para o assassínio sistemático de populações inteiras, ao menos se almejasse aniquilar na sua totalidade, não é? Muito bem,
De acordo com a obra do Raphael Lemkin, em 1944, o conceito apresentado ali pode ser resumido nas linhas do próprio Lemkin. Eu vou lê-lo, né, na íntegra, aqui um pequeno trecho. Ele define o genocídio como a destruição de uma nação ou um grupo étnico. Essa nova palavra, cunhada pelo autor para denotar um antigo costume em sua expressão moderna, surge da antiga palavra grega genus, que refere raça ou tribo, e da latina cide, que significa matar. Assim corresponde, em sua formação, a palavras tais quais tiranicídio, homicídio, infanticídio. E falando em termos gerais, o genocídio não significa, em rigor, a destruição imediata de uma nação, exceto quando se leva a cabo através do assassínio massivo de todos os membros de um país. Deveria mais bem compreender-se como um plano coordenado de diferentes ações cujo objetivo é a destruição das bases essenciais da vida de grupos de cidadãos, com o propósito de aniquilar aos grupos mesmos. Os objetivos de um plano semelhante seriam a desintegração das instituições políticas e sociais, da cultura, da linguagem e dos sentimentos de patriotismo, da religião e da existência econômica de grupos nacionais e a destruição da segurança, liberdade, saúde e dignidade pessoais e, inclusive, das vidas dos indivíduos que pertencem a ditos grupos. O genocídio se dirige contra o grupo nacional como uma entidade, e as ações envolvidas se dirigem contra os indivíduos, não em sua condição de indivíduos, senão como membros de um grupo nacional. A primeira questão que eu queria pontuar aqui, não é que a referência à prática genocidária, ela não se refere pura e simplesmente ao aniquilamento físico, né, de indivíduos pertencentes a um grupo nacional, mas a práticas coordenadas de aniquilamento das condições de vida desse grupo, não é? Portanto, não se trata apenas da destruição física, mas dos elementos da base, tanto material quanto imaterial da existência desses grupos, o que implica dizer suas redes de sociabilidade, não é? Suas instituições e práticas políticas, os patrimônios culturais, tanto materiais quanto imateriais, que caracterizam na alma esses indivíduos, né? Então é, portanto, um conjunto de práticas que visa aniquilá-los também, o que nós podemos dizer, na alma. Exatamente campo de edificação das suas identidades projetivo-sociais, não é? Então, estratégias letais e não letais para a sua destruição, que implica dizer na destruição cultural, né, desses grupos. Bom, ainda que essas ações sejam dirigidas contra indivíduos, são os indivíduos que morrem. Eles não morrem porque são indivíduos, morrem porque pertencem a um determinado grupo nacional. Essa expressão grupo nacional, que é usada tantas vezes pelo Lemkin, ela precisa ser de alguma forma atualizada, mesmo porque ele é filho do seu tempo, não é? O tempo da era da Guerra Total, inaugurada em 1914, numa processualidade histórica que nos remete diretamente ao século XIX, século de vigência do fenômeno do nacionalismo associado aos fenômenos do colonialismo e do imperialismo. Bastaria dizer que é algo parecido com o que aquilo hoje nós concebemos, não é? Nas ciências humanas e sociais como sistema social. Então implica inserir aí no conjunto de elementos que levam a definição desses grupos, tanto critérios biotípicos, né, morfológicos, quanto culturais, né, o que nos permite dizer, por exemplo, da dimensão religiosa, não é, desses grupos. Na mesma obra, o conceito de genocídio apresentado pelo Lemkin, não é, contemplava duas etapas constitutivas dos processos genocidários. A primeira delas é a destruição do padrão nacional do grupo oprimido, não é? Vitimado, seguida da imposição de um padrão nacional do grupo opressor. Até ali, essa prática de destruição de padrões nacionais, ela era referida como o processo de desnacionalização. No entanto, ele não seria suficiente para compreender essa violência de novo tipo, e não seria de todo correto, porque, em primeiro lugar, o conceito de desnacionalização
não implica o fenômeno do aniquilamento físico, biológico desses grupos, não é? E também não contempla a imposição de um padrão nacional por parte do grupo opressor, perpetrador, na verdade, não é? Depois de subjugado ou oprimido o grupo nacional, portanto vítima de perseguição. Na maior parte dos casos, esse conceito escrevia pura e simplesmente a privação do exercício da cidadania. Então a invenção do conceito de genocídio não data da Segunda Guerra Mundial por acaso, não é? Nas obras, nas linhas escritas por Lenkin, fica claro que a sua percepção é de que, enquanto o eixo se expandia, sobretudo a Alemanha, não é? Pela Europa, nos territórios ocupados, fazia parte da estratégia, sobretudo nazista, não é? O aniquilamento de determinados tipos sociais. Né? Eu sublinho aqui a ocorrência do Holocausto, não é? Que vitimou em torno de 6 milhões de judeus de uma população mundial de 11 milhões, mas não apenas, não é? Judeus, outras minorias sociais também foram objeto, não é? De políticas sistemáticas de aniquilamento. Os ciganos, por exemplo, né? Testemunhas de Jeová, comunistas, homossexuais, não é? Vários outros tipos sociais inimigos, então, de um projeto civilizatório, não é? Que ainda que perdesse a Alemanha a Segunda Guerra Mundial, ultimaria uma vitória dentro de um projeto de civilização mais importante do que a própria guerra, podemos assim dizer. Uma crítica concebida ao conceito de genocídio cunhado pelo Lenkin, né, que eu considero de suma relevância, é aquela elaborada por dois autores, Frank Chol e o Kurt Jonasson, na obra História e Sociologia dos Genocídios, que tenta um pouco trazer para as ciências humanas e sociais um repertório conceitual que provém sumamente do direito. Não é? A primeira crítica é de que essa concepção, em Lenkin, ela está muito matizada por uma visão coerente na área das relações internacionais, ou seja, ele concebe o fenômeno do genocídio como um fenômeno inscrito na modalidade tradicional da guerra convencional, ou seja, da guerra interestatal. No entanto, ambos os autores chamam a atenção para o fato de que o genocídio não é apenas uma violência de novo tipo por conta dos instrumentos que opera, não é? Esses provenientes de uma lógica industrial, não é? Fazer mais em menor tempo com menos dispêndio de energia e custo, implica em matar mais em escala industrial, não é? Nessa mesma concepção. Mas um novo tipo de guerra era operado, não é? Para que esse fim pudesse ser ultimado. E não é a modalidade da guerra convencional entre estados. É um novo tipo de guerra que é do Estado contra os povos. Não é? Sobretudo párias sociais, que são apontados como tal, não é? Inscritos internamente àquela sociedade como inimigos, a partir dos quais então se deve amalgamar o espírito nacional. E nós estamos tratando aqui de um tempo que é o de, não apenas do nacionalismo, mas a sua expressão mais radicalizada é a do ultranacionalismo, né? Que se afirma não apenas a partir do inimigo comum estrangeiro, mas a partir de inimigos comuns, então, identificados internamente àquela sociedade. Bom, há muitas teorias que se dão a explicar esse fenômeno. Depois do debate, seria interessante lançar luzes sobre algumas delas, né? Eu penso aqui naquelas elaboradas por autores como Erich Fromm, né? Das referências sobre o... Putz, não é possível. Sobre os estudos do autoritarismo. Bom, o Lenkin passa a trabalhar intensamente num lobby, ainda durante a Segunda Guerra Mundial, para que se afirme esse conceito de genocídio. Em 1946, portanto já após o término da Segunda Guerra Mundial, a Organização das Nações Unidas, recém-criada, consegue aprovar, né, na sua Assembleia Geral uma resolução. Eu não vou ler aqui porque não há muito tempo para isso, mas ela reduz brutalmente o conceito proposto pelo Lenkin, porque desconsidera completamente essa dimensão cultural, que já estava estabelecida, entre aspas, como etnocídio,
não é? Essa dimensão da destruição dos padrões culturais, não é? Dos povos, portanto, vitimados. Mas avança no sentido de inserir o critério político para a definição dos grupos que deveriam perecer e para a qualificação, portanto, da prática genocidária. Mas aquilo que consiste num instrumento que efetivamente apresenta o conceito de genocídio amplamente aceito pela comunidade internacional, apesar de, curiosamente, inócuo, vazio de sentidos, não é? E que resulta dificílimo de ser utilizado, é apresentado apenas em 1948 na forma da Convenção Internacional sobre Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio, aprovado pela Organização das Nações Unidas, não por acaso, um dia antes da aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a definição que nós costumamos chamar de onusiana, não é? Do conceito de genocídio. E nessa dimensão, nessa definição, desculpem-me, onusiana, o genocídio segue extirpado dessa dimensão cultural e há um retrocesso ainda mais grave, não é? No que havia avançado a Resolução de 1946, o critério político é extirpado. Não precisa nem dizer com relação ao critério das classes sociais, que jamais esteve presente em qualquer definição, seja de Lenk, seja de 46, seja de 1948. Não é algo que eu considero de suma importância para associar o fenômeno dos massacres de populações civis à processualidade histórica que coerentemente aponta para as guerras mundiais. Não é? Então eu já vou abandonar minhas anotações para me encaminhar para as minhas conclusões, tendo muito ainda a dizer, espero que possa fazer um debate. Muito se diz, se polemiza se o século XX teria sido ou não o século dos genocídios, por conta de ocorrências paradigmáticas nesse sentido. O Holocausto, que é a expressão máxima da industrialização dos processos de morte, ele é perpetrado em escala industrial, né, concebido cientificamente e conta com o aval de umas populações mais cultas da Europa e com o silêncio, né, das potências centrais, né, do sistema capitalista, mas também por conta da ocorrência em 1915 do genocídio armênio, né, também das possibilidades de destruição civilizacional experienciadas durante as 4 longas décadas de Guerra Fria. Bom, a gente pode problematizar essa afirmação. Agora, para que eu compreenda, em termos de processualidade histórica, na longa duração, o que leva, né, a uma era de guerra total, eu sou obrigado a retomar o século XIX, né, o longo século XIX, que é palco dos processos de colonização, né, exoesqueleto por sua vez, não é, do imperialismo, e nessa chave explicativa dos massacres coloniais, né, da invenção dos zoológicos humanos, dos campos de concentração, não é, a partir exatamente das potências que engendravam a corrida concorrencial capitalista, exatamente quando de um capitalismo verdadeiramente existente, que é aquele que se consolida em meados de 1830 com a consolidação do mundo industrial e do mundo burguês. Não é? Então, associar os genocídios às, entre aspas, né, manifestações autocráticas do século XX na forma dos totalitarismos, não é? Dos regimes autoritários, resulta, na minha concepção, algo bastante simplista, porque o mundo industrial é que apresenta essa nova forma de violência, ainda que não consiga, naquele momento do século XIX, encontrar, não é, os novos meios, não é, que só viriam no século XX dentro de uma lógica industrial já plasmada no campo da guerra, né, sobretudo da indústria bélico-armamentista. Mas a história dos genocídios do século XX começa no século XIX com a afirmação do capitalismo e as contradições de classe alçadas, não é, numa dimensão que é da divisão internacional do trabalho, né, entre potências centrais e potências periféricas. Não é curioso, é trágico, não é, que os vitimados sejam aqueles da periferia. E aí tem um procedimento, né, que no marxismo clássico se explica a partir do conceito de ideologia, não é, primordialmente, que é o da elaboração de justificativas no plano ideológico para a expropriação de classe.
não é? E que chega ao limite do aniquilamento físico, que é da superioridade civilizacional do opressor, do explorador. Na justificativa, isso ganha forma no século XIX nas recém-nascidas ciências humanas e sociais, antropologia rássica, sociologia genética, história positivista, né? Constroem essas justificativas para o aniquilamento, para a gestão de povos, não é? Servis nas novas relações de produção que se afirmam ali, não é? E para o seu aniquilamento físico no limite. Não é? Então eu proponho essa concepção crítica, deixando para o debate um problema elementar. Não é? Há uma apropriação notável do conceito de genocídio por parte das ciências jurídicas e sociais, por parte do direito, que é bastante curiosa. Em primeiro lugar, há um intenso patrulhamento para aquilo que fazem as ciências humanas hoje, antropologia, sociologia, filosofia e história, não é? Quando operacionalizam o conceito de genocídio, porque ou para tentar compreender um processo histórico passado, né, a revelia do direito, porque as ciências humanas não observam o princípio da retroatividade da lei penal, ou seja, a gente pode e deve estudar o passado e aplicar a ele conceitos que para nós não são anacrônicos, como o de genocídio, desde que nós possamos trazê-lo para os nossos referenciais, e se prende ao universo da técnica, as minúcias da técnica, quando nas ciências humanas e sociais nós resolvemos atualizar o conceito, né, dando-lhe forma a fim de compreender esses processos numa perspectiva crítica. Pode ser que ele esteja vazio de sentido e significados que não mais se possa utilizar. O que é notável é que sequer no direito ele vem sendo utilizado. Às vezes em que, pelo menos os tribunais de Tóquio, né, e Nuremberg, levaram os algozes da Segunda Guerra, e eu me refiro especificamente a alemães, né, e japoneses, eles foram chamados à responsabilidade por terem cometido crimes contra a humanidade, não crime de genocídio. Né? Já ali ele se revelaria complicado de ser utilizado. Ok. Concluindo, nobre deputado. Bom, haveria muito mais o que dizer, mas a minha proposta é de a ciência, não é a minha proposta, de autores como Jacques Semelin, na obra Purificar e Destruir, os usos políticos dos massacres e genocídios, emancipar o conceito, então, das ciências jurídicas e sociais, do complexo jogo da política internacional, porque ele está sob disputa, não é? Então, cunhar de forma crítica um conceito que nos permita compreender, a partir das contradições de classe, não é? Os morticínios que têm lugar na era contemporânea. Muito obrigado a todos. Vamos continuar então o debate.